para os três. Muito bem. É o seguinte, bom dia a todas e todos aqui presentes. Eu me senti muito envaidecido pelo convite que o Clube de Engenharia me fez para participar desse debate. E comecei a pensar em que eu podia falar aqui. Então, tomei uma decisão que certamente tenho consciência que vai desagradar, se não todos, mas a maioria do que estão aqui. Falar sobre o pré-sal e a Petrobras, eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece, né? Conhece. Já temos falado de todos, né? A sociedade brasileira tem sido informada sobre a importância da descoberta do pré-sal. O pré-sal dá ao Brasil abundância em energia, completa nós somos um país, como disse a professora Juruá, um país riquíssimo em riquezas minerais, não é mesmo? Em termos de minérios, né? Temos talvez as duas maiores províncias minerais do planeta, que são o Carajás e o já em adiantada exploração, o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, não é mesmo? Temos a maior floresta tropical do mundo, que produz 20% do oxigênio. Estou falando isso porque eu não estudei, não sou um estudioso, não. É porque ontem tive que falar lá na Escola Superior de Guerra, então tive que preparar e pegar uns dados, né? A floresta amazônica produz 20% do oxigênio da atmosfera, né? Temos o maior aquífero subterrâneo do mundo, o aquífero Guarani, que também, segundo as informações, supriria a humanidade de água potável por 250 anos. Não é mesmo? A FAO diz que em 2024, 2025, seremos o maior produtor de alimentos no mundo. Não é mesmo? Temos a Amazônia Azul, que acrescenta ao território emerso, atualmente emerso do Brasil. Os geólogos têm que dizer que atualmente emerso do Brasil, porque o território já foi, né? Quase 50% do nosso território, né? E tínhamos um calcanhar de Aquiles, que era energia, né? Nós não tínhamos energia. Quer dizer, houve uma grande fase de industrialização brasileira, já muito tardiamente, com a construção das hidrelétricas brasileiras, já na década de 70, 80, que deu ao Brasil uma certa conforto energético, né? Mas insuficiente, né? Porque a eletricidade, eu sempre sou xingado pelo pessoal da Eletrobras e tudo mais, né? Porque a hidroeletricidade é importantíssima, claro que é importantíssima, mas está literalmente sujeita a chuvas e trovoadas, não é mesmo? Os apagões, eu sou de uma geração, eu sou sobrevivente, aliás, de uma geração que os apagões eram diários. Na Ilha do Governador, onde eu nasci e fui criado. Só saí, né? E me casei, inclusive. Então, tínhamos um calcanhar de Aquiles, que era energia. O pré-sal fomos autossuficientes em 2006, eu acho, mas com base nos campos de óleo pesado, do pós-sal da Bacia de Campos. Você começa a produzir hoje, daqui a 3 anos, a produção já declinou imensamente. Quer dizer, fomos atingidos pela autossuficiência, isso é importante dizer, porque o Brasil tem um consumo de petróleo absolutamente ridículo em relação à nossa extensão territorial, né? Nós consumimos 2 milhões de barris por dia, 2,5 milhões de barris por dia. Os Estados Unidos consomem 21 milhões de barris por dia, né? Então, o Brasil tem que consumir, para sermos um país desenvolvido mesmo, temos que consumir aí 5 milhões de barris por dia, tranquilamente, com um território desse tamanho, né? Tudo com base em transporte, essa coisa toda. Muito bem. E temos um consumo per capita de energia como um todo muito baixo, menor que Portugal, de acordo com os dados que eu tenho, que são de 2010, menor que Portugal. E consumo de energia é um dos parâmetros, se não o principal, referência de qualidade de vida de uma sociedade. Quanto mais a qualidade de vida aumenta, né, se eleva, o consumo de energia vai. Se mede o consumo per capita em toneladas equivalentes de petróleo, né, e o Brasil tem menos, nós consumimos menos que Portugal, que a Argentina, e por aí vai, né? E somos a 9ª economia do mundo, não é mesmo? Tivemos ser um país espetacular,
né, em termos de distribuição de renda, de solução nas nossas desigualdades sociais, industrialização. Muito bem, surge o pré-sal e vem dizer para esse baita de país e para a nossa sociedade, olha, está aqui, né, em território nacional, né, em frente ao principal centro consumidor de energia do país, que é a região sul-sudeste. Né. Podia ser em qualquer lugar, mas, de qualquer maneira, né, é descoberto por uma companhia de brasileiros, né, uma companhia que tem um Estado brasileiro como acionista, né, principal, controlador, por inteligência brasileira, pela competência brasileira, e vai produzir isso. Estou produzindo hoje 1 milhão e tantos mil barris por dia, e completa-se assim, quase isso, vou dizer logo o que completa mesmo, completa-se assim o suprimento desse calcanhar de Aquiles, dando-nos energia, oferta abundante de energia durante o século XXI inteiro. Né? Agora, o pré-sal, não vejo muita gente falar nisso, é natural, porque, né, o pré-sal traz consigo também uma coisa espetacular, que é o gás. Nós somos, o pré-sal e o pessoal da Petrobras que está aqui sabe, tem uma razão gasóleo de 250 metros cúbicos por metro cúbico. É uma razão elevadíssima. O que não tem o óleo de Campos, nós atingimos, como disse, fomos atingidos pela autossuficiência e perdemos logo em seguida pelo óleo pesado da bacia de Campos, mas o óleo da bacia de Campos não tem gás. Não tem, é pouquíssimo gás. Muito bem. O pré-sal vem com gás, uma quantidade imensa de gás para atender consumo industrial brasileiro, consumo doméstico brasileiro, e mais do que isso, o pré-sal vem com gás rico em insumos e matéria-prima de fertilizantes. Nós seremos, em 2024, o maior produtor de alimentos do mundo, mas o maior importador de fertilizantes do mundo também. Quer dizer, toda essa riqueza brasileira, né, e produzida por brasileiros, no Brasil, inclusive, né, também tinha um calcanhar de Aquiles. Então, o pré-sal vem com energia e fertilizantes. Quer dizer, completa esse quadro com uma visão, claro, que é a minha, que é muito superficial dessa coisa, completa um conjunto de circunstâncias e de prerrogativas, pré-requisitos para sermos um grande país, um imenso país, importante geopoliticamente, quer dizer, cumprir até o destino a que o Brasil está condenado. Muito bem. Mas, até por isso, né, o grande poder internacional vislumbrou, e o pré-sal veio a ser vamos dizer, o pingo d'água nesse copo para transbordar, vislumbrou e disse, esse cara tem esse país lá, não dá para a gente, né, assumir isso. Ainda que já tenhamos lá, fizeram a revisão da Constituição de 88, tiraram da Constituição de 88 a diferença em companhia brasileira e companhia estrangeira, não é? De capital de conteúdo nacional com centro de decisão do Brasil, quebraram o monopólio estatal, mas não é suficiente. Aquele governo entreguista, não brasileiro, aquele governo não completou a sua obra. Foi derrotado em 2002. Iniciou-se, então, um governo que discutiu o governo Lula. É outra dimensão, a gente pode também discutir. Mas, de qualquer forma, interrompeu aquele ciclo. Isso não se pode tirar dos governos que assumiram em 2013. Interrompeu o ciclo de entrega do Brasil. A primeira coisa que fizemos foi não assinar a ALCA, você lembra? A ALCA estava em cima da mesa para se assinar, nos subordinando, nos alinhando automaticamente aos interesses... Hein? Agora vai acabar. Pois é, muito bem. E aí viemos, mas essas coisas acabaram desaguando nessa tragédia que a gente está vendo, no meu ponto de vista. Essa tragédia que a gente está vendo hoje. E, desde que essas coisas começaram, que na verdade começou, opinião absolutamente pessoal, começou com a nomeação do Joaquim Levy como gerente das finanças brasileiras, né, da economia brasileira, no dia 2 de janeiro de 2015, e o Brasil afundou.
Aí o Brasil, puf, né? Mergulhamos no poço. Nisso que acabou no golpe de Estado, que todo mundo no senhor também, todo mundo reconhece, né? E esse governo assume para completar a obra de entrega do Brasil. Nós estamos perdendo o Brasil, meus senhores. O que restava, nós estamos perdendo o Brasil e vamos perder o Brasil. Então, esse é um ponto inicial do que eu quero dizer aqui. Porque nós estamos perdendo o nosso país. O nosso colega, né, que lembrou dos jovens que estão atrás aí, né? Estou olhando aqui, também não tem gente não muito jovem, mas de qualquer maneira. Mas é isso. E aí o que é que se vê? Isso é uma constatação pessoal, mas não é só pessoal. Você vai contar aqui o nosso Tomás, que deu essa, né? É um empresário brasileiro que tá já vivendo na base né, de não sei o quê. As empresas brasileiras estão sendo compradas. O governo francês, em 2013, baixou um decreto presidencial proibindo a compra de empresas francesas por empresas estrangeiras. Não é mesmo? Quer dizer, e abriu um leque, porque foi na área de automação e processamento de dados. Hein? Então, o governo francês proibiu e abriu um leque de atividades que cobre certamente 95% de toda a área de engenharia. É proibido empresas estrangeiras comprar empresas francesas. Aqui, empresas estrangeiras vêm e compram empresas de engenharia brasileiras. A Quentec foi um exemplo disso. A inteligência de engenharia brasileira veio a Siemens e comprou. Comprou a inteligência brasileira. Muito bem. Então, mas nisso tudo, isso é uma constatação. Eu não consigo entender nem perceber qualquer furo nessa constatação. Nós estamos perdendo o Brasil. Nós estamos perdendo a inteligência, a tecnologia, a indústria, a capacidade de gerir o país autonomamente e soberanamente. Né? Muito bem. E aí eu vejo, e tenho participado disso, né, de reuniões como essa, reuniões e seminários e tudo mais, e vejo que isso foi tratado aqui. Inclusive, eu estava ali assistindo a professora e o Tomás, e as perguntas, isso está na essência do que a gente discutiu agora. Né? Foi muito interessante chegar antes para ver as duas palestras. Né? Porque está na essência, eu sempre procurava, ouvia com atenção, está na essência. A fatia, o extrato, para ser geológico, né? A camada da sociedade brasileira que pensa nacionalisticamente, que pensa patrioticamente. A palavra pátria, inclusive, você falar em pátria hoje parece que é nazista, aquele cara ali, né? Patrioticamente, nacionalisticamente, brasileiramente, com independência. Nós temos que, afinal, nos juntarmos. As lideranças político-partidárias, acadêmicas da esquerda brasileira, nós estamos numa luta autofágica. A gente só vê autocrítica. É interessante a autocrítica, mas nós temos um futuro amanhã. Nós temos que ultrapassar essas áreas, essas faixas de discórdia. Juntar o Estado brasileiro com a empresa brasileira, privada brasileira. Porque as grandes nações se construíram com essa aliança entre Estado e empresas privadas nacionais. Não é mesmo? Agora o Império elegeu um Neandertal lá para presidir. Agora a gente vai ver. Muito bem. Mas isso por favor, corta isso do registro ainda. Porque senão... Mas, enfim. Mas é isso. É preciso que as nossas lideranças nacionalistas sentem numa mesa e construam uma frente de união popular, inclusive para falar com o povo, que nós não falamos com o povo.
Não, o povo não está mobilizado, só está mobilizado quando é o salário ali. Houve a manifestação na Assembleia, que estranharam porque que a PM não baixou o pau. Não baixou o pau porque as PM também estão sendo cortadas. Salário. Porque senão baixava o pau. Né? Nós estamos vendo coisas incríveis acontecerem. Os nossos estudantes algemados. Isso é anticivilizatório. As escolas sendo ocupadas. Temos uma lei antiterrorista aí, até lá em Friburgo, morando lá em Friburgo, de se passar um carro de som e o prefeito achar que é terrorismo, a polícia militar vai lá e prende o cara. Então, nós precisamos de uma união das esquerdas brasileiras. Ou esquerda, não, é interessante, não é mais nem o ponto agora, pelo menos na esquerda-direita, foi o que o Tomás falou. É dependência ou soberania nacional. Essa é a grande dicotomia que a gente está enfrentando. É sermos escravos. O Brasil, nós estamos, eu não estou sendo alarmista, nem pessimista, nem coisa, mas nós estamos sendo transformados. Me desculpem aí as mulheres aqui presentes, eu vou ter que usar um termo grosseiríssimo. Nós vamos ser transformados no puteiro do sistema financeiro internacional. Nós vamos ser a China, aquele negócio da China, né? Não é exatamente, nós vamos ser a China do século XXI em relação ao poder financeiro e estrangeiro, né? Ocidental principalmente, a China do século XXI. A China que perdeu a sua nacionalidade, perdeu a sua identidade como país no final do século XIX e 2, 3 décadas do século XXI. Nós temos que nos mobilizar, agora organizadamente, e não com essa autofagia de nos criticarmos, de criticar a empresa privada. Não é, Tomás, aqui foram feitas algumas perguntas né, em relação à empresa brasileira. A empresa brasileira tem que se unir mesmo nessa frente, porque nós estamos defendendo o nosso país, do qual vocês fazem parte integrante. Né? Então, essa é a minha, é interessante, eu não vim aqui para responder perguntas, eu venho aqui para fazer essa pergunta. Porque eu estou desorientado. Nós participo lá na cidade. Está aqui o Gil, né, da SEDAI, que nosso colega lá, que discute tanto com a gente. Nós estamos desorientados. Nós não vemos uma união nacional de efetivas lideranças nacionalistas brasileiras para lutar contra isso. E a coisa é gravíssima, porque você privatiza numa facilidade imensa, enorme. Aprova lá no Congresso, aprovou. Agora, para você recuperar o patrimônio brasileiro, científico, natural, tecnológico, para tirar da iniciativa privada, principalmente da iniciativa privada estrangeira, é muito difícil. Então, nós estamos numa encruzilhada absolutamente histórica e diferente, porque do passado, é interessante estudar o passado, só que tem o seguinte, hoje, o poder, né, o poder imperial, como já foi dito aqui, né, ele está montado numa infraestrutura de conhecimento, de tecnologia, inclusive militar, imensamente maior do que há 50 anos atrás. Nós não vamos lutar, né, para recuperar o Brasil com coisas triviais, não. O primeiro sinal, nós descobrimos o pré-sal e 3 meses depois reativaram a quarta frota americana. Né? O governo argentino permitiu já 2 bases norte-americanas em seu território. Uma delas em Foz do Iguaçu, do outro lado do muro. Eu estive em Foz do Iguaçu, lá no congresso do Confeia, e está do outro lado do muro. Vamos ter uma base militar norte-americana. Então, é necessário que nós nos mobilizemos e atinjamos o povo brasileiro. Nós não estamos conseguindo atingir o povo brasileiro. Enfim, por falta, na verdade, de lideranças, com densidade política, com experiência política. Esse pessoal precisa sentar na mesa e fundar e construir uma unidade nacional de pensamento nacionalista e progressista. Muito bem, então era isso. Eu vim aqui expor essa minha angústia, que eu estou vendo que as coisas estão se precipitando. Os caras em 6 meses passaram o rodo. Passaram o rodo, vão transformar o nosso trabalhador num servidor
de última categoria, um chinês do século XIX. Falou-se em conteúdo, em custo da indústria brasileira. E eu visitei, Tomás. Visitei Singapura, visitei até a Coreia, a China. É trabalho semi-escravo. A gente não pode competir, botando um navio em Singapura, vai custar mais barato mesmo. Mas isso é, civilizatoriamente, isso é antiético. Porque os caras utilizam mão de obra escrava, e um navio desse é 20%, 30% intensivo em mão de obra. Né? Então, competir com o exterior, temos que competir, mas temos que competir no exterior em igualdade de condições. Dá ao empresário brasileiro igualdade de condições de competir, senão a gente não compete, porque os caras utilizam trabalho escravo, comendo na mão, como em Singapura comem, e Dubai, contratando os paquistaneses e indianos. Em Singapura, os malaios que vêm da Malaia, atravessam a ponte, não podem entrar na cidade. Aqui tem um imposto aduaneiro na frente do estaleiro. O cara não pode sair do estaleiro. Então é isso. Então, essa é a minha indagação. E o Clube de Engenharia, até está aqui o presidente Pedro Celestino, né, que continua e aprofunda e fortalece uma gestão do que o antecedeu, Francisco Bogossian, o Celestino aprofunda isso, quer dizer, a inserção do Clube de Engenharia na sociedade, pode ajudar nisso, como instituição, junto com a empresa brasileira, para fustigar, para sensibilizar as lideranças brasileiras, nacionalistas brasileiros, nem de esquerda nem de direita, porque não está se discutindo se é esquerda ou direita, está se discutindo da soberania nacional, para a gente formar uma frente que atinja o povo, que a gente espalhe esse sentimento no cidadão comum, que não está na rua. Que não está na rua, porque nós estamos passando uma crise gigantesca. Estão, quer dizer, colocando a religião na política. Isso é muito grave. Então, é isso. Então, essa é a minha participação aqui, né, mais como desabafo e como ansiedade, que eu também estou sem saber o que fazer. Nós precisamos nos unir e formar. Sebastião, o Clube de Engenharia, está aqui o Zé Eduardo, né, que fez uma pergunta tão importante para você, né? O Clube de Engenharia, através do Sebastião, constituiu um grupo de trabalho para a gente propor um projeto de Brasil. Nós não temos um projeto de país, meus amigos. É o Léo. E aí, no último óleo, só para trazer para a área de petróleo, no último, esse Rio Oil and Gas, né? O governo disse: o setor petrolífero brasileiro agora é mercado. Quer dizer, isso é de uma subserviência, de uma pequenez, né? Quando o cara fala isso sobre um assunto estratégico, não é só para o Brasil, para qualquer país que se diga o soberano no mundo da energia. O cara diz: não, agora é mercado. Quer dizer, isso é de uma pequenez, de uma coisa inaceitável. Não estão respondendo a isso, nós não estamos conseguindo mobilizar a nossa sociedade. Então, essa é a minha participação. Desculpe que eu vim aqui chorar as minhas mágoas, mas é verdade, eu sinto isso. Obrigado. Ouvimos as palavras de um patriota. E o Clube de Engenharia está nessa luta e precisa da participação ativa do geólogo Guilherme Estrela para que essa luta tenha êxito. Porque são poucas as pessoas que têm o discernimento e a coragem política de colocar as questões de interesse da nacionalidade como ele coloca. Vamos ouvir as perguntas. Paulo Metri, depois Maurício. Edineu. Estrela, aliás, Paulo Metri, conselheiro do Clube de Engenharia. Eu
concordo em gênero, número e grau, obviamente, com tudo que você falou. Me motivou a pedir para falar só um pequeno adendo que eu gostaria que você pensasse, eventualmente, adicionasse ao seu discurso. Ô, Estrela, você coloca, se nós precisamos mobilizar o povo precisa saber. O povo nunca irá saber se a mídia continuar sendo essa mídia que está aí. Isso é impossível, Estrela. Enquanto nós estamos nessa sala aqui, nos preocupamos com o bem-estar da sociedade brasileira, temos imensa grandeza de espírito aqui, nós temos o sistema dominador, controle da mídia tradicional e, com isso, alienando o povo, levando ele para pensar em outras coisas completamente diferentes, mentindo, omitindo. Com essa mídia não dá para você movimentar o povo, trazer ele para ele querer um melhor futuro para si próprio. O povo vota, infelizmente a gente tem que dizer isso, vota contra si próprio, e muitas vezes vota naquele cidadão que não irá beneficiá-lo. É só isso, Estrela. Eu gostaria de você adicionar isso. Maurício. Bom, eu já me apresentei, né, como presidente da ABECOM, e eu gostaria de colocar, inclusive, o nome, que a ABECOM ela foi criada dentro do CREA, né, em nome do Reinaldo, presidente do CREA, colocar à disposição. Eu acho que o caminho seria realmente fazer uma mesa com todas as entidades e começar a colocar isso de uma forma contundente dentro da população e buscar um caminho, né? E aí a pergunta que eu faço ao Estrela, como ex-membro da diretoria da Petrobras, ele poderia dar um melhor caminho para que a gente tenta, pelo menos, reverter parcialmente. Nós estamos aí com o projeto Libra saindo, onde é pedido o Wave, né, para se colocar isso lá fora, né, entregar isso para outras empresas do exterior, e contra a nossa empresa aqui. Eu tenho falado aí em várias oportunidades que, na minha época e na sua, Estrela, o engenheiro tinha virado suco. Agora o engenheiro está virando Uber. Essa é a grande realidade, porque eu tenho 4.700 pessoas, a maioria delas desempregadas, e é um crime que está se fazendo com essa juventude, porque quando você não tem, você não sabe o gostinho. Agora, quando você tem e alguém tira, é muito pior. E é o que está acontecendo agora. Essa garotada que está aí, está simplesmente sem saber o que fazer. Disseram para ele, faz um curso de engenharia, faz um MBA em petróleo, se especializa porque esse é o caminho. Eles fizeram isso, estão aí dirigindo Uber. Essa é a grande realidade. Então, você como ex-dirigente e conhece o sistema, né, qual o melhor caminho que nós podemos, enquanto entidade, nos juntar junto ao Clube de Engenharia, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o IBP, outras entidades que possam se juntar e criar uma frente única em prol da indústria brasileira e dos profissionais brasileiros. Edineu. Edineu. Bom dia a todos. Eu sou Edmilson, sou engenheiro de meio ambiente da Petrobras e, como um dos engenheiros do corpo técnico da empresa, eu vejo e fica claro para mim que o que se está fazendo, na realidade, é uma entrega. Se a gente analisar como os processos estão sendo feitos, a venda da Gaspetro, a venda dos gasodutos, isso fica claro para mim. Se você fizer uma análise matemática simples, fica claro que é uma entrega, porque, em alguns casos, o retorno dessas vendas, por exemplo, a Gaspetro foi vendida pelo valor, 50% dela foi vendida pelo valor do lucro anual dela. Então,
em um ano, esse dinheiro que foi arrecadado com 50% da venda da Gaspetro seria retornado na forma de lucro. Os gasodutos que estão sendo vendidos, a BR, tudo isso a gente vê a forma. Os gasodutos estão sendo vendidos e o contrato é de aluguel dos gasodutos posteriormente, que em 3, 4 anos você consegue ter o retorno através do lucro que esses empreendimentos dão para a empresa. Então, a minha pergunta é o seguinte: o que move alguns diretores, que eles já estiveram em outras gestões, a concordar com isso aí? Como o Estrela já foi diretor, o que move? Essas pessoas são mercenárias? O que elas são? Como que elas podem concordar com isso aí? Como que elas podem analisar e ver o processo de destruição claramente, concordar e ainda permanecer lá na direção da empresa e conduzindo os processos? Essa é a minha pergunta. Siqueira. Estrela, eu vou te fazer uma pergunta que você vai dizer, pô, quem tem amigos assim não precisa de inimigo. Mas eu vou te ajudar adiantando minha opinião, que é o seguinte: eu acho que a eleição do Trump foi boa para nós brasileiros. Por quê? Porque a Hillary Clinton faz parte do sistema que nos domina há mais de 30 anos, nos subjuga, compra nosso dirigente. O nosso presidente foi lá tomar benção ao Council for Foreign Relations, que é o que dirige a política americana, para saber o que fazer. Então, na minha opinião, o Serra está absolutamente aborrecido, porque ele estava cooptado pelo outro lado, agora vai ter que começar tudo de novo. E o Trump está no seu plano de governo com as ideias protecionistas. E sendo os Estados Unidos protecionistas, nos dá o direito também de sermos protecionistas, protegermos nossos trabalhadores, nossos empregos. E a Hillary é parte do que o John Perkins, autor do livro Confissões do Assassino Econômico, diz que o sistema lá é uma corporatocracia, é o complexo financeiro, petroleiro, armamentista, que tem a Hillary Clinton nas mãos pelo seu passado corrompido. Então, a Hillary Clinton estava inteiramente alinhada com esse sistema que domina o Brasil há mais de 30 anos. Então, na minha opinião, a eleição do Trump foi muito melhor para nós. O que você acha? Espera aí, falta o Plínio. Não, tem mais duas perguntas. Plínio de Jorge e o Juarez. Plínio. Conheço essas duas pessoas? Está funcionando aí? Não. Som. Obrigado. Eu conheço essas duas pessoas, Guilherme Estrela e Pedro Celestino. Estrela há uns 40 anos, Celestino há 25. E desempenharam funções importantes e, surpreendentemente, são honestos. Isso eu lhes asseguro. Né? Difícil uma pessoa que tem algum poder ser honesto. Quando não tem, é fácil. Então, isso é básico para ele ter credibilidade. E o Estrela está muito mais peremptório do que eu conheci, mais agressivo, no bom sentido. E o Pedro sempre é o mesmo, felizmente. Mas eles estão muito longe da gente. Um é Estrela e outro é Celestino. Lá em cima. Celestino lá no céu e Estrela. Então, mas vamos chegar a ele. Porque o nacionalismo de que eles falam não é aquele nacionalismo doença infantil do esquerdismo, como dizia Lenin, não. É a soberania de uma nação que está em jogo. E eles estão muito atribulados, realmente se fica patente
fisionomia dos dois e de muita gente também que tem essa soberania está ameaçada e vai se transformar num país, num entreposto. Mais nada do que isso. E essa perspectiva terrível que se ameaça, né, diante disso é que eles reagem. E nós devemos apoiá-los e trazer mais pessoas possível para apoiar, para transformar esse movimento inicial num movimento imparável. Juarez. Alô? Estrela, como você, eu também estou muito indignado com o que a gente está vendo aí. E uma coisa que a gente está vendo, a Petrobras praticamente já perdeu, que está sendo votada aí, a questão dos 30% da participação na operação do pré-sal. E você participou desde o começo da descoberta do pré-sal, o investimento que a empresa fez no pré-sal. Então, a minha pergunta é o seguinte, agora a ANP ela está sendo cobrada pelo mercado para começar os leilões, né? Os leilões do pré-sal, talvez 2017, 2018, e que muitos deles a Petrobras não deve participar. Pela essa nova legislação, não sei nem se já foi aprovada, homologada lá, mas já está perdido isso aí, né? A pergunta é a seguinte, será que ainda daria tempo de que esses leilões que vão ser organizados para o ano que vem, os outros anos, que a Petrobras não participando, ela teria pelo menos um royalty, algum tipo de contrapartida de receber pelo que ela investiu em descobrir o pré-sal, porque vai ser muito fácil essas empresas estrangeiras chegarem, elas sabem que o petróleo está lá, é só furar que o petróleo vai sair. Mas quem descobriu isso foi a Petrobras, que investiu. Então, ela participando da operação, ela teria uma contrapartida. Agora que tiraram a Petrobras, ela não vai participar só quando ela quiser ou puder investir, essas empresas estrangeiras, elas teriam que pagar alguma coisa para a Petrobras. Então, não sei se ainda dá para mexer nisso, então tentar colocar esse tema nos próximos leilões que vão ter, que a ANP vai começar a organizar. A pergunta é essa. Ceci, para terminar. Quer dizer, o Estrela fez um pronunciamento brilhante, claro, mas colocou aquilo que nos angustia a todos há algum tempo. E o meu receio é que a gente saia daqui frustrado. Não dá, porque frustração, um dia a gente cansa. Então, isso não pode acontecer. Quer dizer, e eu escutei os empresários. Os empresários, que eu também acho raro poder reunir empresários brilhantes brasileiros aqui, eles têm muita dificuldade, não só com a ideia de nação, eles brigam muito. Marx sabia, é próprio do regime capitalista e da anarquia instalada que as empresas se guerreiem umas outras, né? Então fica difícil. E o principal geni do empresariado é a empresa estatal. Eu não vi ninguém levantar a voz quando liquidaram a Sinamã, nem quando liquidaram o Lloyd. Eu estava lá em Brasília, quase sozinha defendendo o Lloyd, né? Ninguém disse nada. Porque tem que aprender que quando o capital estrangeiro, quando os grupos econômicos, os trustes, eles começam pela empresa estatal. Mas depois eles se instalam e liquidam cada um de vocês, né? Terminar uma empresa estatal é só o começo. Bom, mas o meu conselho, né, para você, para o empresariado, é o seguinte: ninguém faz política pura e simplesmente convicto de que eu tenho razão. Quer dizer, eu acho que a primeira coisa que os empresários poderiam encaminhar rapidamente é colocar o debate no interior do seu sindicato, entre os seus, na sua casa. E aí brigar até chegar a um consenso. Porque política não é cada um falar e achar que tem razão. Todos temos razão, né? Dependendo de uma série de premissas. Política é a arte de chegar a um consenso. E esse consenso tem que ser construído, primeiro, no ambiente familiar. E depois a gente chega ao maior. O que você acha? Também.
Vamos lá. Muito bem. Paulo Metri, mídia. Paulo, você está coberto de razão, eu esqueci de falar na mídia. Né? Mas também você me pareceu fatalista. Esse é um problema que nós temos. Tá? Coloca a mídia no mesmo problema. Está entendendo? Porque nós temos que resolver também esse problema da propaganda. Né? A mídia hoje brasileira caramba, é massacrado todo dia e se convence. Então, manipuladora. Então, e grupos de mídia gigantescos, historicamente a serviço também de interesse não brasileiro, aquela coisa toda que a gente sabe, todo mundo sabe disso. Então, vamos colocar a mídia nisso. Quer dizer, a mídia, a liberdade, o poder na mídia verticalizada, que parece que o Brasil é um dos únicos países do mundo que permite da televisão ao jornal, lá, essa coisa toda, tem que ser revisto. Mas isso tem que fazer parte de uma proposta, né, desse grupo de empresários e políticos nacionalistas brasileiros para a sociedade, para nós começarmos a ter algum tipo de resultado nesses encontros que nós estamos realizando. Isso tem que ter um resultado prático, porque senão vamos nós tomados. Nós, você, eu e o companheiro aqui, nós vamos só sobrar, nós vamos perder o país. Muito bem. Então é isso. Então, assim como você disse que eu esqueci, mas também achei você pessimista. Não pode ser pessimista. A gente tem que enfrentar essa coisa. Muito bem. Maurício, primeiro, também junto com o Edmilson, né, que falou sobre a postura da Petrobras. Então, e também já discutimos isso em outras ocasiões. Fizeram uma lavagem cerebral na Petrobras nos anos FHC. O corpo de engenheiros da Petrobras foi submetido a uma lavagem cerebral. Está entendendo? Hein? Como a própria vitória do neoliberalismo, isso empolgou as pessoas. A vitória do neoliberalismo no Brasil, não foi? A revisão da Constituição de 88, em que acabou. Isso foi aquele tsunami neoliberal em todo mundo. Né? Pessoas que não são muito reflexivas e tudo mais, entraram nessa também. Né? Então, isso. E numa estrutura remuneratória, né, que absolutamente privilegia o gerente. Eu fui diretor, sabia? Né? Eu sempre falava, não, os diretores com seus salários principescos, era isso. O salário do diretor da Petrobras é principesco. Né? E toda a cadeia gerencial. E chegava no fim do ano, e nós acabamos isso, tinha os bônus para a cadeia gerencial. Né? Dividiram ideologicamente a Petrobras em unidade de negócio. A divisão em unidade de negócio é ideológica, é o cada um por si e Deus por todos, capitalista. Tira, você arranha na companhia o sentido de conjunto, de sistema. Criaram uma bobagem que era o camarada fazia porque tinha um cliente interno. A Petrobras não tem cliente interno. Hein? Então, hein? Pois é. Está entendendo? Quer dizer, foi toda uma reestruturação da companhia, do seu ponto de vista da gestão da empresa, do modelo de gestão da empresa, como do seu ponto de vista de estrutura salarial na companhia. Está entendendo? Então, isso não é fácil, não. Convencer o corpo técnico da companhia. Né? Uma vez na IPET, e a IPET sabe disso. Está entendendo? Então, quando eu estava no Sempre, antes, depois na Petrobras, nós tínhamos até em relação ao que você falou, tínhamos uma consultora, né? Professora Cláudia Bassani Junqueira. Se lembra, Maurício, lá? Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a gente contratou a Cláudia primeiro no Sempre, depois eu, como estando diretor, contratei para dar uma olhada na gerência da companhia e tudo mais. Ela, depois de já professora emérita, já uma pessoa de idade, mais firme e intelectualmente muito lúcida, né? Ela disse: Estrela, os teus gerentes que ganham regiamente da maior empresa brasileira não conhecem o Brasil, não sabem a história do Brasil. Eles estão aqui
né? Cumprindo as 8 horas, 10 horas, se entregando ao cumprimento de suas metas, honestos de trabalhadores, mas não sabe por que é isso. Entendeu? Então, essa foi, está entendendo? A Petrobras passou por isso e ainda tem muito disso, né? Aprovaram lá o Petrobras também com lutas internas, mas nada que, está entendendo? Então é isso, nós estamos tratando com profissionais, nós não estamos lutando contra amadores, né? Nós estamos lutando com profissionais, gente de extrema competência, com a melhor tecnologia de convencimento, de informação, está entendendo? Os nossos gerentes iam fazer curso em Harvard e em Fontainebleau, lá no INSEAD francês. Voltavam, absolutamente, nós criamos no FRJ, no COPEAD, um curso de gestão com história do Brasil, né? Então é isso, o Brasil é de tal forma importante, né, que nós não podemos menosprezar as forças que estão contra a nossa soberania. São forças do império mesmo, do império mundial, como você sabe muito bem. Muito bem. Então, o problema da Petrobras é esse. Está entendendo? Você, Maurício, perguntou, e também o menino lá perguntou, nós não podemos esperar dos gerentes empregados da Petrobras, fora os sindicatos. Eu até tive sempre uma relação conflituosa com os sindicatos. Os sindicatos nós nunca nos demos muito bem, mas nos respeitamos sempre. Foi náusea. Então os sindicatos ainda permanecem, principalmente os sindicatos, naquela luta nacionalista e tudo mais, que é o sonho, né? Aliás, você botou o sonho, né? Desculpe, Ceci, nós temos que parar de sonhar. A gente tem que ir com sonhos, ir para a prática. Nós temos que realizar os nossos sonhos, né? Temos que muito bem. Mas, de qualquer maneira, o pessoal... Hein? Isso é coisa de homem. Não. Pelo contrário. As mulheres estão, né? Ontem, sabe, interessante, só para uma curiosidade, eu dei uma palestra na Escola Superior de Guerra só para mulheres. Tinham mais de 100 mulheres, a Escola Superior... Eu até disse, contando para os meus filhos disseram, fui dar uma palestra para os meus filhos, disseram, isso devia ter acontecido há uns 40 anos, né, meu pai? Não agora, que com 75. Mas, enfim, é isso. Então, os sindicatos, não vamos esperar do corpo técnico da Petrobras que se lance ou se coloque, enfim, na luta por essa ideia. Eles são cumpridores, são muito disciplinados. A Petrobras tem uma estrutura disciplinar arquitetada e instalada durante a ditadura, né? Então é isso. Então a coisa tem que vir de fora, né? Maurício, os estudantes é isso, Maurício. Quer dizer, isso tem que... A nossa responsabilidade como cidadãos brasileiros com os nossos estudantes. Não é só de engenharia, nós estamos na curva de engenharia, mas agora o cara quer fazer uma reforma do ensino, e eu tenho o meu neto está tirando mestrado em História, acabou o emprego. Não vai ter mais história nas escolas brasileiras. Pois é. Então, vão transformar os nossos estudantes em autômatos, em robôs, né, para ganharem pouco e servir a interesses não brasileiros. Eles não vão pensar, eles não vão refletir, serão robôs. Muito bem. O melhor caminho é isso aí. Se organizar e se juntar e partir para a briga. Edmilson, o desmonte da Petrobras, é claro, o sistema Petrobras está sendo fragilizado, está perdendo a sustentabilidade a longo prazo. O cara tira o gasoduto, vai tirar a BR, os terminais, a Petrobras vai desmoronar. O sistema porque ele é constituído de elos que são o que os economistas chamam de anticíclicos. Quer dizer, se um período vai mal, o elo tem elo que vai bem. Isso sustenta a longo prazo o sistema financeiro. Então vão destruir. Então a Petrobras está sendo esquartejada. Muito bem. Siqueira, o Trump. É o seguinte, a gente não conhece o cara, né? Esse cara deu uma
aliás, não vou citar isso aqui não, porque é um assunto delicado. Mas, de qualquer maneira, a gente não sabe, porque quem manda nos Estados Unidos? Uma vez, eu estava nos Estados Unidos e o diretor de exploração da Exxon pediu para falar comigo. E ele sentou, eu tinha testemunha, levei o Nepomuceno comigo, tá. E ele sentou na minha frente e disse o seguinte: olha, senhor Estrela, eu estou falando aqui em nome da minha companhia e do meu país. Nós temos interesse no pré-sal brasileiro. A Exxon tinha um grande bloco que no final deu, geologicamente, eu até também entendia que eles iam fazer de grandes descobertas, mas depois o bloco deu seco. Então a Exxon, a gente não sabe se a Exxon é uma empresa estatal ou o Estado americano é um braço da Exxon. Nos Estados Unidos tem isso, não é mesmo? Então, quem governa os Estados Unidos é o complexo industrial militar americano. Vamos ver vamos ver o posicionamento do Trump em relação ao complexo industrial militar americano. Então, é ele que na Academia Nacional de Engenharia lá, o homem que iniciou lá, que é o presidente da academia, disse: olha, o governo americano está destinando para os próximos 2 ou 3 anos 60% para os centros de pesquisa militares e 40% dos centros de pesquisa civis. E aí tinha umas 500 pessoas, houve um zoom, que eram representantes das universidades americanas, separados do complexo industrial militar. Aí o cara disse: olha, tudo bem, eu recebo essa manifestação com respeito, mas quando se fala em segurança nacional dos Estados Unidos, não se discute. Esse é os Estados Unidos da América. Então vamos ver como é que o Trump... Ele já tem dado declarações, ele criticou o Obama, dizendo que não estava sabendo tratar com o ISIS. E perguntaram a ele: como é que você vai tratar com o ISIS? Ele disse: só tem uma resposta: bomba. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Mas pode ser que seja bom para nós, se for isolacionista, aquela coisa até... O compromisso que ele não vai apoiar a derrubada de outros governos. Deu no jornal. Ele disse que não vai apoiar, isso é bom. Aliás, ele precisa fazer isso porque, pela primeira vez na história americana, as pessoas foram para a rua. As pessoas, o povo americano, parte do povo americano foi para a rua protestar contra a eleição do Trump, porque a Hillary ganhou no voto popular. Por pouco, mas ganhou. Ele não ganhou no voto. Ele ganhou naquele sistema eleitoral americano todo complicado, de colégio eleitoral. Mas na noite, até ontem, de madrugada, o povo estava na rua. Nova York, São Francisco, no norte daqueles Oregon lá, o pessoal estava em Los Angeles, né? Muito bem. Plínio, eu agradeço as palavras em relação ao Plínio, eu vou dizer que velho, um antigo amigo da Petrobras, né? E que também sempre lutador pelas causas nacionalistas, um homem que contribuiu muito para a gente. Muito bem. Por fim, o Juarez. Juarez, a ANP é produto do neoliberalismo, né? Quando eles acabaram com o monopólio estatal, aquela coisa toda, a ANP é que conduzia. Você não pode... Os caras elegem lá e tem um mandato de 6 anos, o governo não tem acesso, não tem direito. Então, a ANP apenas, ela cumpre a política aprovada pelo Conselho Nacional de CNPE, Conselho Nacional de Política Energética. Foi aí que o governo Lula interveio, né? Interveio e o CNPE tomou decisões de acordo com a visão do governo em relação ao setor de petróleo e gás natural. Mas a ANP é um produto da privatização, da queda do monopólio, essa coisa toda. E ali tem uma ideologia. A ANP tem ideologia. A ideologia ela não se libertou daquela ideologia neoliberal, não. Ela continua como... Pois é, isso é o executivo, na verdade, ele que manda no CNPE, que é constituído por ministro de Estado e presidido pelo presidente da República, para o CNPE estabelecer a política energética. A ANP cumpre,
Porque senão não tinha havido o novo marco regulatório e tudo mais. E o que acontece é o seguinte, acusam esse modelo do pré-sal, com a Petrobras como operadora única, dizer que a Petrobras está falida, não tem grana, não tem poder financeiro para enfrentar os desafios do pré-sal. Não. Os desafios do pré-sal é que tem que ser colocados num plano estratégico nacional, de acordo com a robustez financeira da Petrobras. Porque se não tiver robustez, mas estiver no plano estratégico nacional, a longo prazo, durante o século XXI, o governo aporta dinheiro à Petrobras. Na crise americana, o governo americano salvou a GE, estava falida. A GM, todo mundo sabe disso. Com dinheiro. Não deixou falir. Não sei quem viu o filme, o Trabalho Interno. Um filme espetacular. O Trabalho Interno, o filme de 20 trilhões de dólares. Foi quanto o governo americano gastou na crise, para não deixar as suas empresas falirem, principalmente as suas empresas estratégicas, como as empresas de engenharia. Então, isso é um problema de escolha, novamente. O governo americano escolheu a soberania nacional americana. Eles emitem o dinheiro circula para o mundo inteiro. Não é só escolha, é poder também. Não, claro, mas a partir do... Porque eles sabem que eles são poderosos pelas escolhas que eles fizeram historicamente em relação ao país deles. Né? Sim. Quer dizer, os Estados Unidos é grande... Hein? Poxa, isso é uma discussão, olha, professor, eu não posso discutir com a senhora, que eu sou apenas um observador da cena cotidiana. Né? Mas, vamos lá. Mas é isso. Então, e outra coisa, só para terminar, Juarez. A destruição da Petrobras é necessária para esse pessoal, porque a Petrobras é símbolo. Só para terminar, recebi lá uma turma do Wall Street Journal. E o cara disse, eu quero fazer uma entrevista com você, porque nos Estados Unidos a gente não entende como é que uma empresa estatal está tendo tanto sucesso. Queremos que você explique isso para a gente. Então a Petrobras é símbolo do Brasil, da competência brasileira, do que pode uma empresa estatal fazer pelo seu país, né? Ou não fazer. Tá entendendo? Então tem que destruir a Petrobras. Essa aqui é a visão. Obrigado. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo para o almoço e, após o almoço, continuamos o seminário. Muito obrigado a todas e todos. Muito bom. Ai, você é muito bom. Ele é o nosso agitador, você é o outro. Você é muito bom. Nós somos... Tem que discutir, né? Pois tem que discutir, mas a partir de um núcleo organizado. É isso. Nós estamos dispersos, né? Eu também acho. Agora, também se juntar só empresário e engenheiro, não chega a lugar nenhum. Não, exatamente.